Queridos amigos do canal Pesquise IASD, estamos aqui de volta trazendo mais um texto para reflexão nossa, para aprendizado. Boa tarde a todos, boa noite, bom dia aos amigos e aos irmãos. Quero ler um texto da Ellen White sobre uma mensagem que nós temos e que nós, como adventistas, precisamos acordar, que é a mensagem da saúde. Ellen White diz que lá na página 69, na página 69 desta versão, ela diz lá que ela recebeu uma visão em 10 de dezembro de 1871 e a importância da mensagem da saúde, da reforma de saúde. Em 10 de dezembro de 1871, foi-me mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos o estão com o nosso corpo. Então, como adventistas, nós cremos na mensagem dos três anjos e pregamos isso veementemente. Temos em nossos símbolos e layouts e logos de marca da igreja os três anjos. Então, precisamos despertar como povo para esta mensagem. E lá na página 400 diz o seguinte, no último parágrafo da página: por 30 anos tem a luz sobre a reforma de saúde sido comunicada ao povo de Deus. Muitos, porém, têm-na tornado objeto de zombaria. Esses 30 anos, ela escreveu então por volta de 1870. Aquele texto lá. Certo? 1871. E ela recebeu essa visão. E por 30 anos ela já pregava e ela encontrava resistência. Muitos, porém, têm-na tornado objeto de zombaria. O pior, irmãos, é quando existem irmãos de dentro da igreja. Nós precisamos alertar e pedir para que esses irmãos se arrependam do erro e do pecado que estão cometendo contra o Espírito de Profecia, as recomendações. O pior que zombaria é fazer contrafação, é pregar contra. E outra coisa, não dar oportunidade. Eu tenho ouvido pouco sobre esse tema nos últimos tempos dentro da igreja adventista. Poucos estão pregando. E pessoas por iniciativa particular. Então nós precisamos, como membros, como líderes, dar mais oportunidade para esta mensagem, porque nós precisamos destravar o nosso intelecto, a nossa percepção para receber as mensagens e entender as mensagens para os últimos tempos. O Espírito Santo mora em nós, nós somos templo do Espírito Santo. Então, precisamos entender isso. Mas para podermos estar despertos à voz do Espírito Santo que fala em nós e reconhecer outras mensagens e outros avanços e o tempo que estamos vivendo, nós precisamos limpar a nossa casa, pois nós somos templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz, ou vós não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo? Nós sabemos. Então, por 30 anos. Agora, irmãos, de 900 a 2024, nós temos 124 anos. Já há 154 anos a Igreja Adventista tem essa mensagem e existe resistência. Porque muitos estão dando lado ao paladar, ao apetite, à carne. Não conseguem controlar a boca e estão sujando a casa do Espírito Santo, que é a sua mente, o seu corpo. Então precisamos acordar. E olha só o que ela diz nesse final de trecho. Tem continuado-se a usar chá, e aqui é o chá estimulante, o chamate. Nós temos aqui no Mato Grosso alguma coisa parecida.
que é sacuia de chá dos gaúchos, tererê e coisas do ramo. Nós precisamos pensar sobre isso. Tá? E mesmo em outras partes em São Paulo, eu conheço adventistas que tomam o tererê. Sem contar que, desculpe, viu? Seja você gaúcho, da cultura gaúcha, ou matogrossense, que tem muito do sul, matogrossense do sul, que tem muito gaúcho também, de influência gaúcha, esse hábito de passar a cuia de boca em boca, desculpe, é uma falta de higiene isso, tá? Mas aqui Ellen White diz, tem continuado as pessoas de dentro da igreja a usar chá, café, condimentos e alimento cárneo, é a carne. No dia que eu gravo este vídeo, preguei pela graça de Deus em uma de nossas congregações sobre o açúcar. Devemos pensar tudo que faz mal. E tem outra coisa, às vezes o alimento que não é proibido, mas comer em quantidade errada, na hora errada, também suja o templo do Espírito Santo. E é por isso que Ellen White diz, olha, estas pessoas, estes irmãos têm o corpo cheio de doenças. Como podemos nós, quando eles vão aos cultos de oração, aos cultos de quarta-feira, pedir por oração? Tem o corpo cheio de doenças, estas pessoas que quebram as leis da saúde, as leis naturais do corpo. Como podemos nós, pergunto Ellen White, perguntando, apresentar tais pessoas ao Senhor para serem curadas? Porque muitas vezes, quebrando a lei do corpo, a lei natural, elas desenvolvem doenças. Como nós podemos fazer? E logo acima, Ellen White cita o uso da carne. Fazem da carne parte de seu regime dietético, lá na página 400. Sobrevém-lhes doença. Na pregação que fiz eu não citei o alimento e depois acabou não dando tempo. Mas nós temos que rever a carne. A irmã White diz que a carne nos últimos tempos, as carnes estariam cheias de doenças, animais doentes, animais que estão cheios de toxinas, porque ao se aproximarem dos abatedouros, eles ficam angustiados porque sabem que vão morrer e sentem o cheiro de sangue no ar. Como é isso, irmãos? Os animais, a doença, a angústia da morte que eles têm, ao presenciar e ao saber que vão morrer, fica no sangue e contamina o corpo dos animais. Sem contar os hormônios que eles recebem para desenvolver-se rapidamente. Ellen White diz que nos últimos tempos seria conveniente para o povo de Deus abandonar a carne. Irmãos, se um dia você estiver numa situação de sobrevivência entre a vida e a morte, eu até entendo você comer carne, mas quando você tem hortaliças, frutas, cereais, castanhas para comer, como nós aqui no Brasil, deveremos pensar sobre isso. Comer a carne para a sobrevivência numa mata, eu lembro que quando eu fiz o voto, quando eu tinha 13 anos de idade, eu disse a Deus, Senhor, eu vou deixar de comer carne, só comerei carne se eu estiver entre a vida e a morte, no sentido de sobrevivência. E até hoje Deus tem provido e tem o mantido para glória de Deus e para benefício meu. Então, queridos amigos, queridas amigas, pensemos na importância do desenvolvimento do temor e da propagação que precisamos fazer dessa mensagem. Nós precisamos, inclusive, existe um trecho, não me recordo agora, a irmã White diz que nós temos que estimular, nós temos que agitar o povo para esta mensagem. O que significa isso? Propagar, desenvolver a mensagem, dar espaço. Se nós estamos vendo que esse tema não está sendo pregado, nós temos que provocar inquietação. Irmãos, então está no tempo. Nós temos muita influência aqui na região
do costume gaúcho do uso de carne, dos sulistas. Então nós precisamos pensar com relação a isso, tá? Esta mensagem se acha ligada à mensagem do terceiro anjo. Que adventistas nós seremos se nós não temos uma reforma de saúde recomendada há mais de 100 anos, amigos? Os homens e as mulheres não podem violar a lei natural. Ela diz lá na página 69 do Conselhos sobre o Regime Alimentar. Já mostrei a vocês. Tá? Na página 69, preparar um povo. Os homens e as mulheres não podem violar a lei natural mediante a satisfação de apetites pervertidos e de concupiscentes paixões, sem que transgridam a lei de Deus. Portanto, ele permitiu que brilhasse sobre nós a luz da reforma de saúde para que vejamos nosso pecado em violar as leis por ele estabelecidas em nosso ser. Aqueles que não dão importância à reforma de saúde deixam uma porta aberta para a tentação e o pecado em suas vidas. Vou lembrá-los que a tentação primeira de Cristo foi ser tentado para transformar as pedras em pães para que ele comesse. Primeira tentação. Eva foi tentada e caiu pelo paladar. O povo de Israel muitas vezes reclamou de que tinha saudade da comida do Egito e pecou. Muitos morreram com as codornizes na boca porque pecaram, não controlaram a paixão. E Satanás tem agido no meio do povo de Deus através da falta de controle no hábito alimentar. Se nós não podemos controlar a nossa vontade em comer um determinado alimento que faz mal ao nosso corpo e à nossa mente, como nós vamos fazer outros avanços maiores? E se contar que deixar de comer um alimento malicioso, você contribui para a fortaleza da saúde física e da saúde espiritual. E eu diria saúde emocional. Página 53. A condescendência em matéria de apetite é causa de dissensão, atritos, discórdia e muitos outros males. Você fica com o seu corpo quente, afogueado, com vontades, temperamento forte. Palavras impacientes, página 53. São proferidas e atitudes inamistosas, adotadas, práticas desonestas, seguidas e paixões manifestadas, tudo por causa dos nervos do cérebro, que são afetados pelos abusos acumulados sobre o estômago. Comer alimentos que estimulam a mente e o corpo, deixa o corpo quente. Depois você tem tentações de pensamentos e não sabe por quê. Você comete um pecado porque você libera a paixão, libera a vontade para comer o que você quiser. Continuando, a condescendência na página 54. A condescendência com apetite afeta-os em todas as relações da vida. Isso se vê em sua família, em sua igreja, nas reuniões de oração e na conduta de seus filhos. Isto tem sido a maldição de sua vida. Não conseguireis fazê-los entender as verdades para estes últimos dias, na educação dos filhos. Olha aqui o que diz. Cristo sabia que o mundo estava entregue à glutonaria e que isto perverteria as faculdades morais. Você estar preocupado em comer, né? Porque quem come carne e os alimentos estimulantes, ele sente necessidade, ele sente fraqueza. Sabe por que ele sente fraqueza, irmãos? Porque a carne, ela leva 3 dias para fazer a digestão no seu intestino. E quem come carne, desculpe, é propenso a ter mau hálito. A pessoa abre a boca e você sente a boca dela que não cheira bem. Desculpe de dizer isso. Cristo sabia que o mundo estava entregue à glutonaria
e que isto perverteria as faculdades morais. Se a condescendência com o apetite era tão forte sobre a raça humana que, para derribar-lhe o poder, foi exigido do divino Filho de Deus que jejuasse cerca de 6 semanas em favor do homem. Jesus jejuou 40 dias. Que obra se acha diante do cristão dos últimos tempos, a fim de ele poder vencer de maneira como Cristo venceu? A força da tentação para satisfazer o apetite pervertido só pode ser avaliada em face da inexprimível agonia de Cristo naquele prolongado jejum do deserto. Pense, por que Jesus jejuou? Para se preparar, mas para se dar o exemplo. E nós, como adventistas, não conseguimos controlar a carne. Temos necessidade de comer carne todo dia. Você quer parar de comer carne? Você quer parar de comer carne? Comece aos poucos, elimine. Aos poucos, vá eliminando. Ou faça um voto, como eu fiz aos 13 anos. Fiz um voto que não comeria mais carne. Eu tinha 13 anos de idade. Meu irmão, e você que tem 50? Que tem 60? Que tem 40? Que tem 30? Eu, quando era menino, quando eu era moleque, eu fiz minha decisão e deixei de comer carne. Em casa se usava carne. E quantos progressos e bênçãos eu tenho tido. Irmãos, essa mensagem não é minha, eu só estou citando o meu exemplo. Mas vejam, Ellen White faz o conselho. Faz o conselho para que o seu povo evolua e passe a escutar a voz do Espírito Santo. Quantas mensagens nós temos na Bíblia e no Espírito de Profecia, mas nosso coração, a nossa mente tampada, endurecida, não ouve a voz do Espírito Santo para muitos aspectos. Se nós não ouvimos a voz do Espírito Santo para o aspecto da carne, como vamos ouvir a voz do Espírito Santo para outros aspectos mais elevados que precisamos reformar na nossa vida? A força da tentação para satisfazer o apetite pervertido só pode ser avaliada em face do sacrifício, da dor inexprimível que Jesus passou 40 dias jejuando. Cristo sabia que para com êxito levar avante o plano da salvação, precisava começar a obra redentora do homem exatamente onde começar a ruína, na boca, no jardim do Éden, quando Eva não resistiu e comeu o fruto. Irmãos, se Eva teve dificuldades em lidar, estando em perfeição de natureza, teve dificuldade de lidar com o paladar, com o comer, quanto mais nós, pecadores, precisamos nos arrepender e abandonar os alimentos que fecham a nossa mente para entender o que Deus quer do seu povo. Precisamos fazer essas renovações ou essas reformas, porque senão nós estaremos afastando o Espírito Santo que mora em nós cada vez mais da nossa alma, e aí estaremos perdidos. Adão caiu pela condescendência com apetite, Eva juntamente. Então Jesus tinha que começar a vencer no campo do alimento. E assim, para que no homem ficassem gravadas suas obrigações quanto a obedecer à lei de Deus. Cristo começou sua obra de redenção reformando os hábitos físicos do próprio homem. Ele começou dando exemplo e jejuando, fazendo reformas. E reforma se faz através do exemplo. O declínio da virtude e a degeneração da raça são principalmente atribuíveis à satisfação do apetite pervertido. Irmãos e irmãs, tem muita coisa para se falar aqui. Talvez eu volte em outro vídeo. Deus abençoe vocês. Comecem a pensar sobre isso, sobre o que vocês estão comendo. Comece a pensar sobre o que você não controla, sobre as vontades incontroláveis de comer determinados alimentos. Não é só a carne. Existe o açúcar e toda
a lista de alimentos que fazem mal ao corpo, aos industrializados, coma comida mais natural. Nós somos o que comemos. O peixe morre pela boca. E aqui existe uma questão de salvação. O peixe morre pela boca, irmãos. E existe aqui um ponto de salvação. Pensemos nisso. Para podermos aguentar as perseguições no final dos tempos, que já estamos, nós precisamos limpar a nossa mente, limpar a nossa casa para ouvir o que Deus quer de nós. Porque precisamos de muitas decisões importantes daqui para frente. Inclusive negar o selo da besta. Tem muitas armadilhas sendo produzidas e nós temos que ter orientação e enxergar com os olhos de Deus. E só poderemos enxergar com os olhos do Espírito Santo. Deus abençoe você. Deus o anime. Dura batalha eu e você tem pela frente. Controlar o nosso apetite.